Amados, vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo tão importante. João, capítulo de número 11. Vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com manto, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora vamos lá para o versículo de 11 a 13. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. 19 ao 23. E muitos dos judeus tinham ido a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Do 31 ao 35, diz assim: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Do 39 ao 44, disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, queridos. Eu gostaria de ter lido todo o texto, só que é um texto um pouco longo, então eu seccionei em partes para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo, não é? Mas quando nós nos deparamos com as maravilhas que Deus, Ele faz,
com as maravilhas registradas na palavra de Deus por Jesus, os nossos corações, eles se alegram, não é? Nós começamos a entender, nós começamos a refletir, e falei, Senhor, como é bom te conhecer, como é bom te servir, porque sabemos que todo o poder está nas tuas mãos, não há nada, Deus, que tu não possa fazer, não é? E nesta noite eu intitulei esta mensagem com o seguinte tema: as circunstâncias não alteram os projetos de Deus. Amém? Vamos repetir junto? As circunstâncias não alteram os projetos de Deus. Mais uma vez, as circunstâncias não alteram os projetos de Deus. E nós sabemos, queridos, que Deus, Ele tem projeto para a sua vida, Ele tem projeto para a minha vida, não é? E não são as circunstâncias da vida, não são os embates da vida, que vão fazer com que Deus, Ele mude os projetos sobre as nossas vidas, não. Existe projeto de bênção para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você crê nisso? Deus, Ele tem projeto de bênção para a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele conhece os nossos projetos também. Muitas das vezes nós fazemos muitos projetos, não é? Mas eu quero dizer que os projetos de Deus sempre serão melhores nas nossas vidas, sempre serão melhores, não é? Então Deus, Ele não está limitado a nada. O nosso Deus, Ele não se limita ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, não. Todo o poder está nas mãos dEle. Ele faz quando Ele quer, da forma que Ele quer e onde quer. Nós estamos aqui nos deparando com um texto maravilhoso, em que para muitos, até mesmo se nós olharmos as circunstâncias de determinadas situações, nós vamos pensar o quê? Não tem jeito, não tem mais jeito. Quantas vezes você se deparou com situações que você olhou e falou assim, dessa vez não tem jeito não, o fato está consumado, não é? Mas quando nós erguemos a nossa cabeça, o nosso olhar para o céu, da onde nos vem o socorro, queridos e queridas, todo o contexto muda, tudo muda. Sabe por quê? Porque o poder está nas mãos de Deus. Algum tempo atrás, os irmãos e irmãs conhecem a minha filha, Aline, né? Ela tem uma necessidade especial, que é deficiência auditiva. Queridos, o que Deus tem realizado de milagre na vida da minha filha é assim, coisa que nem médico acredita. Algum tempo atrás, nós estávamos de manhã, e estávamos no nosso quarto, e ela veio do quarto dela, numa condição assim que, extrema, né? E ela correu para a gente, e quando nós olhamos para ela, um lado dela estava todo torto, a mão dela estava torcida, a perna estava começando a arrastar, e ela estava falando com dificuldade. E quando nós olhamos aquela cena, queridos, nós tomamos um choque, porque para nós era algo novo, não é? E eu falei assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar a Deus. A primeira coisa que nós vamos fazer é orar. E ali nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e partimos com ela para o hospital. E chegando no hospital, foram feitos vários os exames, não é? E ela ficou lá internada, foram feitos vários exames, foi dado o diagnóstico, ela saiu
um pouco melhor, e nós procuramos, se eu não me engano, um neuro, e o neuro que atendeu ela, numa clínica, falou assim: olha, a sua filha precisa de mais cuidados. Então nós fomos para aquele hospital do Meier, onde ela ficou ali internada durante uma semana, se eu não me engano, uma semana. Eles fizeram todos os exames nela, e no final do laudo, os médicos olhavam aqueles laudos, aqueles exames, e falavam assim: isso não é possível. Eu falei assim: mas como, doutor, não é possível? Não é possível, faltou sangue no cérebro. Era para ela estar toda deformada, toda torta, de um dos lados, porque não subia o sangue no cérebro. E o médico falou assim: olha, eu não sei como esse sangue, ele arrumou outro espaço para passar, porque pela medicina, sem chance, era para ela estar toda torta, pelo menos nos lados, e o sangue passou, e eu não sei como explicar, e ali nós começamos a fazer um tratamento neurológico com ela, e quando o médico que começou a acompanhar, olhou aqueles exames, olhou aquelas imagens, aquilo tudo, falou assim: olha, quantos anos ele tinha de medicina? 20? 30, né? Ele falou assim: em 30 anos de medicina, eu nunca vi isso acontecer. Aqui está mostrando nas imagens que não tinha jeito. Era para ela ter ficado toda deformada. Ela está perfeita aqui na minha frente. Vou levar isso para a faculdade, porque eu também sou professor da universidade, para estudar esse caso junto com os meus alunos. Que em 30 anos de medicina, eu nunca vi isso acontecer. E eu virei para aquele médico e falei assim: doutor, eu confio na medicina, eu creio no estudo da medicina, eu creio nos médicos, mas tem algo que agiu nessa situação, e esse algo, doutor, foi Deus. Se o senhor mesmo está comprovando, o senhor está testemunhando que não tinha condição, foi a mão de Deus, porque antes de nós sairmos de casa, nós oramos ao Senhor, nós entregamos aquela situação nas mãos de Deus, e Deus ali já estava conduzindo todas as coisas. Foi necessário ir para o hospital, foi necessário ficar internada, foi necessário fazer exame, não é? Mas Deus já estava agindo, Deus já estava tomando a rédea da situação. E ali, quando o médico falava aquelas coisas, só nos restava glorificar o nome do Senhor, só nos restava nos alegrar na presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e está aí perfeito, os irmãos podem ver, ela só tem a deficiência auditiva, mas fisicamente está perfeita, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que as circunstâncias, elas não alteram os projetos de Deus nas nossas vidas. Podemos estar enfrentando a maior adversidade da nossa vida, queridos. Eu quero dizer para você que o Senhor está contigo. O Senhor já está agindo em teu favor. O Senhor já está abençoando a tua vida. Por quê? Porque Deus, Ele não está limitado a nada. Ele tem poder sobre todas as coisas e todas as situações. Então Deus mais uma vez provou para nós naquela situação que Ele é Deus. Ele não está sujeito a nada. Os projetos de bênção que Deus tem para a sua vida, meu irmão e minha irmã,
só não serão cumpridos se nós não quisermos, se nós não crermos no poder de Deus. Se nós desconfiarmos, será que Deus realmente, Ele pode operar nessa situação? Porque Deus não opera na dúvida. Deus não opera na dúvida. Será que Deus, Ele vai realmente entrar com providência nessa situação? Glória a Deus, nós temos provado isso na nossa vida, na nossa caminhada. Olha, queridos, como é bom ser agraciados por Deus. Como é bom ter experiências com Deus. Não é fácil, passamos momentos muito difíceis, mas a todo momento confiando no poder de Deus. A todo momento. Por isso que eu quero dizer para você, os projetos de bênção que Deus tem para as nossas vidas, eles só não serão cumpridos se nós não quisermos. Se nós ignorarmos o poder de Deus, se nós ignorarmos aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado a cada dia. Mas se nós crermos, diz a palavra de Deus, nós veremos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não é? Então nós, queridos, é que vamos decidir. Nós é que vamos decidir. Porém, o desejo de Deus é que tenhamos uma vida abençoada na sua presença. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em abençoar a tua vida, meu irmão. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é te ver feliz, é te ver abençoado. Deus, Ele se alegra com isso também. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, queridos. E nós precisamos, a cada dia mais conhecermos, a cada dia mais buscarmos esse Deus. E olha que experiência maravilhosa que Marta e Maria tiveram com Jesus. Elas conheciam Jesus. Né? Maria foi aquela que, quando Jesus estava ali reunido numa casa, ela veio e derramou ali o frasco de alabastro nos pés de Jesus e secou com seus cabelos. Ela conhecia quem era Jesus, elas tinham experiências com Jesus, mas diz assim o versículo de 1 a 4 do texto que nós lemos, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha secado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Queridos, há momentos na nossa vida que as situações, elas querem nos trazer desespero, não é verdade? Querem nos trazer desequilíbrio. E quando isso acontece, uma das coisas interessantes que ocorrem também é nós esquecermos das bênçãos, das maravilhas de Deus. É nós focarmos totalmente naquela situação e não lembramos que o poder de Deus é sobre todas as coisas. Não é? Nós somos tomados pela situação de tal maneira em que as coisas, aquilo tudo que nós aprendemos na ministração da palavra, tudo aquilo que nós aprendemos na escola dominical, tudo aquilo que nós conversamos com Deus, quando está tudo bem, nós não lembramos. Mas quando nós estamos diante da adversidade, parece que some tudo. Parece que as coisas evaporam, não é? E Marta e Maria estava naquela situação que o seu irmão, ele estava enfermo. Então, vamos chamar quem pode resolver, né? E foram lá comunicar a Jesus. E Jesus já tinha dado uma palavra: olha,
Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E diz a palavra que Jesus ainda ficou mais 2 dias naquele lugar. Imagina, queridos, uma pessoa enferma, vão avisar para Jesus, diz, não, fica tranquilo, porque isso aí é para a glória de Deus. Caramba, Jesus não está se importando com a situação. Jesus, eu acho que não está sabendo o que está acontecendo, não é? Lázaro está ruim, está à beira da morte. E Jesus nem se preocupa. O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele não se desespera conforme nós nos desesperamos. Não. Ele tem projeto de bênção para as nossas vidas. E as circunstâncias não vão mudar o projeto de Deus. O nosso desespero não vai mudar o projeto de Deus que Ele tem. Tá? E Jesus simplesmente falou assim, olha, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Acabou. Estava ali sacramentado, querido, a vitória, a bênção. Não é? Mas aquelas moças não se conformaram. Então Jesus, ele cultivava uma forte relação de amizade com aquela família. Jesus conhecia aquela família. Jesus visitava a casa daquela família. Certa ocasião, Jesus entrando na casa de Marta e Maria, vocês devem lembrar desse episódio, e Jesus ali começou a ensinar, Jesus começou a falar, porque Jesus tinha intimidade com aquela família, não é? E Maria, ela queria tanto aprender, queria tanto ouvir Jesus, que diz a palavra de Deus que ela sentou aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra. Marta teve um outro tipo de preocupação, talvez quisesse fazer uma melhor recepção para Jesus, começou a se preocupar com todas essas coisas, talvez arrumar a casa, talvez fazer um lanche, quem sabe fazer alguma coisa. Em um dado momento, Marta, ela se achou assoberbada e virou para Jesus e falou, Jesus, manda que Maria venha me ajudar, né? Te servir. E Jesus voltando-se para Marta, falou assim, Marta, Marta, por que andas fadigada com tanta coisa? Vem para cá. Sabe por quê? Porque Maria, ela escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Não é? Então, aquele momento que Jesus estava ali, era um momento precioso, Jesus conhecia aquela família, Jesus tinha relação com aquela família, não é? Relação de amizade com aquela família, e Jesus, ele tomou conhecimento daquela situação, do problema, e decidiu colocar em prática a fé daquelas irmãs. Muitas das vezes, queridos, o momento difícil que nós estamos passando, nos levam, ou tentam nos levar a um desespero, tentam nos levar a uma situação em que a nossa fé, ela acaba sendo abalada. Será que Deus não está vendo a situação que eu estou passando? Será que Deus não está vendo a necessidade, essa luta, esse embate? O nosso Deus é conhecedor de todas essas coisas, queridos. Ele já sabia que você ia passar por aquela luta. Ele sabia que o vento ia soprar. Mas Ele não deixou você só. Ele estará sempre com você, para abençoar a tua vida.
Então Jesus, ele tomou conhecimento daquele problema e decidiu colocar a fé daquelas irmãs em prática. Haja visto que ele ficou mais 2 dias. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Queridos, a gente pode imaginar o desespero daquelas irmãs, vendo ali o irmão doente, enfermo, à beira da morte. Muitas das vezes nós queremos que Deus ele modifique os seus projetos. Nós queremos que Deus nos atenda no momento que nós queremos. Senhor, tem que ser agora. Não. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas. O tempo de Deus não é esse nosso tempo, não é esse relógio. Não. Deus ele não se baseia nesse nosso relógio. O tempo de Deus é diferente. Ele age quando Ele quer. Ele age no momento certo. E Jesus então resolveu ficar mais 2 dias ali. E o que aconteceu? Lázaro morreu. Lázaro morreu. Nos versículos 11 a 13, que nós já lemos, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Queridos, quando nós nos deparamos com esse episódio, com essa situação, não é? A primeira coisa que vem na nossa mente é que acabou tudo. Acabou, não tem mais jeito para nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. A morte, por fim, será destruída pela ressurreição da vida eterna. Aleluia. Essa morte física, em que todos nós estamos sujeitos a passar, que Lázaro passou, não é? É um tempo de recolhimento, porque a vida eterna que o Senhor Jesus, Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, não é? Essa é prometida para cada um de nós, através da salvação, não é? Então, a linguagem usada por Jesus, nem sempre é compreendida, porque o homem ainda está preso às coisas desse mundo. Muitas das vezes nós ouvimos na palavra de Deus, ouvimos uma mensagem da palavra de Deus, e pelo fato de nós ainda estarmos presos a muitas coisas deste mundo, fala assim, isso não é possível. Isso não é possível. Quando o médico olhou o laudo da minha filha, eu falei assim, não, isso não é possível. 30 anos de medicina, isso aqui não é possível. Doutor, está aí. O laudo está aí, nos olhos. Oh, glória a Deus. O laudo, o senhor está vendo o laudo. E está dizendo que não é possível. Para Deus tudo é possível. Para o nosso Deus tudo é possível. Mas o homem ele ainda continua preso às coisas desse mundo, às circunstâncias desse mundo. Mas quando nós mudamos a nossa visão, a nossa maneira de pensar, nós começamos a enxergar as coisas de Deus de forma diferente. Quando que eu orei, que eu entreguei ao Senhor, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E Deus mudou todas aquelas circunstâncias. Deus tem cumprido na vida da minha filha, ela está conosco na igreja, ela está se alegrando na presença do nosso Deus.
não é? Então a linguagem, muitas das vezes usada, conforme foi usada por Jesus, nem sempre chega ao conhecimento das pessoas, porque elas continuam presas às coisas deste mundo. Nós contamos essas bênçãos para as pessoas e falam, não acredito. Não acredito nessas. Claro, não acredita porque não conhece, né, o poder de Deus. Mas nós fazemos questão de falar das nossas experiências de vida, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E Deus tem agido de forma maravilhosa. Naquela época, quando Jesus falou assim, olha, essa morte aí é para a glória de Deus. Pode ficar tranquilo que tudo vai ser resolvido. Deus tem plano nessa situação, plano nessa vida, não é? Então, amados, nós precisamos cuidar, nós precisamos trabalhar de forma tal que a nossa fé, ela se amplie ao longo da nossa caminhada, e sabermos que o Senhor Ele é poderoso para todas as coisas. As lutas, elas são diárias, os embates são diários, as adversidades, elas são diárias, né? Se perguntar aqui quem não tem problema, certamente ninguém vai levantar a mão, porque a luta, ela é diária, e muitas das vezes que ele se torna tão intensa, que tenta abalar a nossa fé. Fala assim, caramba, não tem jeito, querido. Se você colocar nas mãos de Deus, se você continuar confiando no Senhor, o Senhor, Ele vai fazer o melhor. Deus, Ele vai fazer o melhor. Na verdade, Deus, Ele vai fazer o melhor. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Os versículos 19 a 23, que nós também lemos, a palavra vai dizer assim, ó, muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e Marta acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa, assentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires ao Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Duas palavras que Deus falou assim, olha, essa morte é para a glória de Deus. E Deus afirmou para Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Jesus sempre, Ele vai ao encontro da cidade. Sempre. Deus, Ele está nos assistindo a todo momento. Deus não nos abandonou. Deus, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, do nosso embate diário. Ele conhece todas as coisas. E Ele está contigo para te abençoar. Assim como estava com Marta e Maria. Não é? Então, Jesus, Ele sempre vai ao encontro da nossa necessidade. Nós podemos olhar nos evangelhos várias maravilhas que Jesus, Ele realizou. Várias maravilhas, né? Era cegueira, era deficiência motora, não é? Diversos tipos de necessidades, Deus, Ele agiu. Isso nos faz lembrar acerca de um homem que era cego, chamado cego de Jericó. E certa vez Jesus, Ele estava ali passando, e aquele homem que não podia ver, ele percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo. E ele perguntou, que barulho é esse? Que movimento é esse? E alguém falou para ele, olha, é Jesus que está passando. E aquele homem, já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Já tinha ouvido falar de Jesus. Já tinha ouvido falar que Jesus, Ele fazia milagres.
E ele não poderia perder aquela oportunidade. Queridos, nós não podemos perder a oportunidade com Deus. Vê se você entende isso. Nós não podemos perder a oportunidade com Deus. Diz a palavra de Deus que quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não é? E a palavra registra também que muitos se levantaram e mandaram aquele cego se calar. Se cala aí, ou ele não vai te ouvir, ele não vai te dar atenção. E quantas das vezes, queridos, nós começamos a clamar ao Senhor, nós dobramos nosso joelho diante de Deus, e tenta vir alguém no nosso ouvido e fala assim: olha, não adianta não adianta você orar, não, aquela situação lá, não, que não tem jeito mais não. Quantas vezes, queridos, você lhe dobra o teu joelho para clamar, para orar, e vem uma voz estranha falando no nosso ouvido e fala assim: não adianta. Mas aquele cego, diz a palavra de Deus que ele clamava cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou no meio daquela multidão e perguntou: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai ao encontro das necessidades das pessoas. E ele falou: Senhor, que eu veja. Ele falou assim: vê, a tua fé te salvou. Diz a palavra de Deus que na mesma hora, aquele moço, ele recuperou a sua visão e começou a seguir a Jesus. E glorificar o nome de Deus. É assim que Deus quer fazer na nossa vida também. Era assim que Deus também queria fazer na vida de Marta e Maria. Que para elas era uma situação que estava consumada. Né? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam preocupadas com a presença física de Jesus. Mas Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui conosco hoje, está na nossa casa. E Ele estava assistindo a todo momento. Embora não percebemos, mas o Senhor sabe de tudo e conhece todas as coisas, né? É Ele que nos sustenta, queridos. É Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos livra de todos os males. Jesus sempre tem uma palavra de ânimo. Jesus sempre tem uma palavra de ânimo. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ponto final. Foi a palavra de definição. Foi a palavra de misericórdia para Marta naquele momento. Do versículo 31 ao 35, a palavra de Deus vai dizer assim: ó, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantasse e saíra, seguiram dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com elas vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseram? E disseram: Senhor, vem e vê. E diz a palavra de Deus que Jesus também chorou, né? Isso prova para nós, queridos, que o nosso Deus, ele tem sentimentos, né? Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Naquela condição, ele estava na condição de homem, mas de Deus também. E na condição de homem, quando ele viu aquela situação, ele chorou. Ele chorou por quê? Por causa da incredulidade de muitos que ali estavam. Ele chorou por quê? Porque o resultado do pecado era a morte, aquilo que não estava.
no projeto de Deus. A morte não estava no projeto de Deus quando ele criou todas as coisas. Mas ele via, ele conseguia perceber que o resultado do pecado era a morte que entrou no homem. Não é? E diz a palavra de Deus que ele chorou, ele se compadeceu daquela situação. E para muitos, a situação, ela não tinha mais jeito. Há momentos, queridos, que a incredulidade, ela quer tomar conta de nós. Não é verdade? Incomoda mais o mestre. Tem mais jeito. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, querido, nós vemos tantas maravilhas que isso deve servir de lição para a minha vida e para a sua vida. E saber que o Senhor, Ele é Deus. Ele é sobre todas as coisas. O ato de adoração agrada ao coração de Deus. Perceberam quando do Senhor? Ir aos pés do Senhor é um ato de adoração, é um ato de glorificação, fé, é um ato de confiança em Deus, não é? Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguiram, dizendo: vai ao sepulcro chorar. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, seu irmão não teria morrido. Momento de adoração, momento de glorificação a esse Deus que é sobre todas as coisas. E as circunstâncias, queridos, podem e não alteram os projetos de Deus. E Jesus, ele fica comovido em ver que o que o pecado causa tanto mal ao homem. O pecado que nos leva para circunstâncias, muitas das vezes difíceis. Mas por que está acontecendo isso? Uma atitude errada, uma atitude sem consultar a Deus, um pensamento equivocado, uma ação precipitada, nos leva a situações difíceis, que depois somente o clamor ao Senhor, coisas. E por último, do versículo 39 ao 44, que também nós lemos, a palavra de Deus vai dizer assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Querido, humanamente, nós pensarmos no plano humano, nós olharmos uma situação dessa, 4 dias, 4 dias no sepulcro, humanamente, queridos, não tem como, né? A medicina já testou que não tem mais jeito, mas quando Deus, ele entra no negócio, tudo cai por terra, porque todo está nas suas mãos. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, terás a glória de Deus. Existe não é? Então, é uma lição também que fica para nós. Jesus não estava preocupado. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas poderiam pensar. Tira a pedra. Remove a pedra. A dúvida era continuar: Senhor, olha, a situação deve, né?
terrível. 4 dias de falecido, pode remover a pedra? Queridos, nenhuma situação é impossível para Deus. Nenhuma situação é impossível para Deus. Para vermos a glória de Deus, precisamos crer nele e nas suas promessas. Não é aquilo que nós vemos, querido, é aquilo que nós cremos. A nossa vista, ela vai nos mostrar situações impossíveis. As nossas vistas vão nos mostrar situações que não tem mais jeito, conforme foi mostrado para Marta e Maria. Mas se tu creres, verás a glória de Deus. Não é? E todas as pessoas que olhavam para aquela situação, falavam assim, é besteira fazer isso. É um esforço que não vai valer a pena. Mas Jesus queria ensinar para aquelas pessoas que o poder de Deus sobrepujava qualquer situação que ali fosse instalada. Sabe por quê? Porque Deus, ele tinha planos, e circunstância nenhuma vai mudar os planos de Deus. E mais uma vez eu afirmo, queridos e queridas, Deus tem planos de bênção para a tua vida. Amém? Pastor, mas está difícil, a situação está difícil. Coisa lá não se resolve. Se creres, tu verás a glória de Deus. O chamado do Senhor é uma ordem. Nem a morte pode resistir. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou por me haver ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam. Disso isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Queridos, o chamado de Deus, ele é uma ordem. Nem a morte pode resistir o poder de Deus. Aleluias! Nem aquela situação mais difícil, queridos, quando Deus, ele levanta a voz, quando Deus estende a tua mão sobre qualquer situação. Não tem outro jeito a não ser todas as barreiras caírem. Aleluias! E quando Jesus fez dessa forma, diz a palavra de Deus, que o defunto, ele saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em lenço. Queridos, a gente não consegue imaginar uma situação dessa, mas foi Deus que chamou. E o chamado de Deus é uma ordem. Quando Deus, ele levanta a sua voz, é para dar ordens, e nem a morte, ela pode suportar a voz de Deus. Aleluias! Quando estávamos mortos espiritualmente, estávamos também presos no pecado. Quando nós não conhecíamos ao Senhor, nós também estávamos ligados, nós também estávamos presos, estávamos amarrados. Mas a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus, essas amarras, elas foram quebradas. E hoje nós somos livres para adorar, para glorificar ao Senhor, para colocar nossa fé em Deus e saber que só Ele é Deus. Aleluias! Então essa lição, ela serve para edificar a nossa vida, para edificar a nossa caminhada no Senhor, e saber que Ele pode todas. Os que estavam mortos, eles precisavam ser desamarrados das mazelas deste mundo. Quantas coisas, queridos, nos amarravam para nós não ouvirmos a voz de Deus? Quantas coisas nos impediam para ouvir o chamado de Deus? Mas glória a Jesus, que um dia
um dia esta palavra chegou aos nossos corações. Nós também que estávamos no sepulcro, amarrados, mortos, nos nossos delitos e pecados. O Senhor, Ele bradou e foi chamando cada um de nós. E hoje nós somos livres para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Aleluias. Para concluirmos, queridos, eu quero te dizer 4 coisas. Primeiro, Jesus nos ensina que Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece amanhã, os nossos embates de amanhã. Já está liberando bênção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus nos ensina que precisamos confiar nele. Sempre. Quando? Sempre. A todo momento, a todo instante, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Pastor, mas está demorando. Espera o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus ficou lá mais 2 dias. E Lázaro realmente. Mas no tempo certo, ele ressuscitou. Jesus nos ensina que ele tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. O poder de Deus não se limita a nada, queridos. Não se limitou à morte de Lázaro, mas fez com que Lázaro saísse do túmulo com vida, para a glória do seu nome. Amém? E por último, Jesus nos ensina que se crermos, veremos a sua glória. Amém? Então, amados, nós precisamos crer a cada dia no Senhor, precisamos crer na sua palavra, precisamos crer no seu poder, precisamos crer que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Onde quer que nós estejamos, Deus está conosco. Que nós possamos, querido, diante desse texto, gostaria que você depois estivesse lendo todo o capítulo 11 de João, estivesse ali refletindo em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse capítulo. E sabermos a cada dia que Ele é Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. As circunstâncias não alteram os projetos de Deus. Nem mesmo a morte de Lázaro alterou o projeto de vida que Deus tinha para a vida de Lázaro. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos chamar. Amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quando eu fui batizado aqui pelo Espírito Santo, não foi num culto maravilhoso de 50 mil pessoas, de um pastor que fez não foi de pregação. Eu fui batizado numa reunião pequena. Hoje nós somos reunião com poucas pessoas. Você quer ser batizado pelo Espírito Santo? Você quer tentar? Talvez não vai ser hoje. Talvez não vai ser amanhã. Mas peça ao Senhor. Peça, Senhor, eu tenho um propósito que eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Eu já falei aqui uma vez, quando a gente se converte, a gente recebe uma criança dentro de nós. E ela tem que crescer. E esse é o Espírito Santo. Ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Ela vai crescer, que ela vai transbordar. Essa é a ação do Espírito Santo. Você não tem poder sobre o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo tem poder sobre você. Amém?